nome é Luiz Bizacioni, sou o diretor da empresa Bonfante. Agradeço a presença de vocês. A gente vai apresentar um tema interessante, que é a assistência técnica, a manutenção dos equipamentos. A importância disso é manter os equipamentos sempre com as características originais, para que eles possam dar a produção do próprio equipamento. E a durabilidade do equipamento. Isso quer dizer o quê? Utilizar peças de reposição originais, conhecer como se faz a manutenção, ter ferramentas apropriadas, ter manuais da máquina e, em caso de dúvida, ligar para a Bonfante. Bonfante tem um departamento de assistência técnica que pode dar para vocês todas as orientações de como fazer uma manutenção quando a gente mexe com a parte mecânica, que é muito mais complexa, né? Todo mundo conhece a Bonfante é líder de mercado, ela tem 120 anos de existência, tem 6.000 máquinas funcionando, é a única empresa que fabrica todas as suas peças de reposição mecânicas e de reposição. Conta com 300 pessoas, é brasileira, né? Mesmo que eu falo enrolado, mas é brasileira, sou brasileira, né? E estou na Bonfante há 50 anos, né? Aqui vou apresentar o nosso engenheiro da assistência técnica, o senhor Ricardo, né? Que vai iniciar a falar sobre o maquinário. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode levantar a mão, a gente vai aproximar para poder saber qual é a dúvida e esclarecer. Tá bem? Bom dia, pessoal. Então, o senhor Luiz já passou algumas coisas que a gente vai apresentar com relação dos objetivos do programa de manutenção. Então, para que serve um bom programa de manutenção? Para assegurar que os equipamentos trabalhem em plena capacidade de carga, mantendo sua produtividade e confiabilidade. Um bom plano de manutenção faz com que os tempos de parada de equipamentos sejam reduzidos, e tempo de máquina parada é tempo desperdiçado, né? É custo para a empresa. Além de aumentar a confiabilidade do equipamento, evitar atraso de entregas de produtos, porque você vai ter um equipamento trabalhando em mais horas dentro da empresa, e assegurar com isso a satisfação do cliente por meio de qualidade e pontualidade de entrega dos produtos finais. Só passando de uma forma bem breve, existem vários tipos de manutenção, mas as mais utilizadas, que a gente mais conhece no mercado, temos aqui a manutenção preditiva, que nada mais é do que uma manutenção feita sem a necessidade de desmontar o equipamento. É uma manutenção na qual você vai fazer a coleta de dados, né? Por exemplo, vai verificar a temperatura de rolamento, estado do óleo, estado das peças de desgaste do equipamento, para que depois você faça uma manutenção preventiva. Manutenção preventiva é uma manutenção programada, planejada, na qual você define uma data de parada do equipamento, na qual você vai se preparar para adquirir todas as peças que serão necessárias para a troca no equipamento. Isso faz com que a preventiva seja uma parada de menor tempo, tenha um menor tempo, e apresente um custo moderado, né, em função das peças que você tenha que substituir no equipamento. Claro que, passando por essas duas, vem a manutenção corretiva, que eu acho que a maioria se familiariza hoje em dia, por conta das demandas de produção, pouco tempo de parada de manutenção. Porém, a corretiva é uma das piores manutenções realizadas, porque você para a máquina exatamente quando ela apresenta a falha do componente.
Ou seja, é uma parada que você não prevê, é uma parada que você vai gastar mais dinheiro, porque quando um componente quebra, ele acaba quebrando outros componentes que estão ao redor. Então, esse custo e o tempo de manutenção acaba sendo bem mais elevado. E aí, bem em cima do que o senhor Luiz falou no início da palestra, para garantir uma eficácia de manutenção, que se faz necessário como requisito? Disponibilidade de ter na mão o manual de instrução do equipamento, para você conhecer aquilo que você vai substituir. Ter uma equipe com conhecimento técnico e especializado para realizar o tipo de manutenção. Isso faz com que o tempo de intervalo para essa manutenção seja menor do que uma equipe não preparada. Trabalhar sempre com estoque de peças originais definidos pelo fabricante para assegurar a confiabilidade e produtividade do equipamento. Ter um plano detalhado de manutenção e, não menos importante, fazer com que os funcionários, os operadores, tenham seus equipamentos de proteção individual, né, para evitar acidente. Muitos já sabem, mas não custa relembrar. Sempre que forem fazer uma solicitação para a Bonfante, para solicitar uma peça ou alguma informação de algum equipamento, é importante vocês enviarem uma foto da placa de identificação, onde nessa foto vai constar o modelo do equipamento, o número de série e o ano de fabricação. Isso faz com que dentro da Bonfante a gente consiga ter mais agilidade em levantar as informações necessárias para aquilo que você esteja necessitando. Complementando o que ele está dizendo, é muito importante, porque quando vocês identificam o equipamento, pode ser que naquele equipamento tem mais de 800 máquinas funcionando. E durante este percurso de 40, 50 anos, a mesma máquina teve evoluções. Essa evolução se identifica pelo número da máquina e pelo ano de fabricação. Isso é muito importante. A placa é o documento mais importante do vosso equipamento. Então, falando sobre os equipamentos, vamos começar aqui com as extrusoras, né? A Bonfante tem na sua linha de produtos extrusoras com grelha, extrusoras do tipo monobloco e os agregados, tá? Pontos que a gente tem que prestar atenção. Sempre, todos os equipamentos, checar fixação e nivelamento do equipamento sobre a base, tá? Limpeza de filtro de ar e filtro de óleo, regulagem do sistema de pressostato, que trabalha no sistema de lubrificação do equipamento, lubrificação de rolamentos da polia, montagem do bujão do eixo inferior e recuperação de caracóis. Então, referente às marombas de grelha, nós temos aqui na entrada da máquina um conjunto montados com 2 eixos e calcadores, né? Esses calcadores podem ser montados de forma intercaladas, como está na foto, como está aqui embaixo. Porém, em função de algumas características de argila, argila um pouco mais plástica, recomenda-se a montagem dos calcadores montado em linha, que ele tem uma tendência de consumir um pouco menos de corrente do motor. Já nas marombas tipo monobloco, são 2 eixos montados com lâminas misturadoras, onde a argila passa pelos caracóis de pré-compressão para fazer a entrada na câmara de vácuo. Aqui na frente existem hélices cortadeiras com o objetivo de fragmentar a argila para que a extração do vácuo seja mais facilitada pela bomba de vácuo, tá? E na parte traseira, os eixos misturadores que saem da caixa de engrenagem com os eixos misturadores do coxo misturador são unidos através de acoplamentos bipartidos. Então, você não precisa desmontar caixa de engrenagens para fazer remoção dos eixos misturadores, basta abrir os acoplamentos. Então, em termos de manutenção, é uma manutenção mais rápida.
Falando um pouco aqui, ó, sobre as hélices de pré-compressão, então esses caracóis estão instalados aqui no eixo. Ó. O que é importante notar aqui? Existe o ponto certo de montagem desses caracóis no eixo. Então, eu coloquei uma imagem aqui em cima, que é a imagem correta, e aqui embaixo uma imagem que é a montagem errada. Vocês percebem que é o mesmo caracol, com o mesmo sentido de hélice, tá certo? Porém, aonde está o ponto de atenção? Após a última lâmina, deve-se iniciar a hélice do caracol. Se você pegar esse caracol e montar ele a 180 graus no mesmo eixo, esse início de hélice vem parar aqui, ó, antes de passar pela última lâmina. O que isso faz? Cria uma obstrução de entrada de argila e o material vai começar a retornar para dentro do coxo misturador. Tá? Então, é a mesma peça, porém, montada de maneira diferente. Isso daqui é errado. Isso daqui é o jeito correto de montar. Complementando o que o Ricardo falou, quando trabalhamos com extrusora de grelhas, tipo MVB, como vocês veem, o sistema de calcador e de ponteiras tem um dimensional bem certo. Quando a peça original, ela garante o espaço mínimo entre a ponteira do calcador versus a camisa. Quando isso não existe em peça paralela, a argila volta e acumula e aumenta a amperagem e não desenvolve. Então, essas distâncias entre as ponteiras e as camisas são muito importantes. Quando a gente fala de extrusora monobloco, a vantagem que tem a mecânica Bonfante, a Bonfante monobloco, ela tem acoplamento tanto nos eixos misturadores, que permitem a manutenção nos eixos, como existe outro acoplamento no eixo inferior, que ajuda também para trabalhar com o eixo inferior. E sobre os caracóis bipartido, é muito importante aquilo que o engenheiro falou, e existe caso também que a cerâmica chega a montar o caracol bipartido ao contrário. E aí o que acontece? Não vai, a extrusora não vai. Então, a argila bate e volta, aí não tem produção. Né? Então, além desse detalhe, de onde termina a primeira pá e o início do caracol, tem o sentido do caracol bipartido que tem que seguir. Então, falando aqui, o que o senhor Luiz disse? É possível você trocar o caracol do eixo da esquerda pelo caracol do eixo da direita? É possível porque o alojamento e o encaixe é o mesmo. Só que o sentido de hélice que você tem num caracol de hélice à direita e de hélice à esquerda, em função do sentido de rotação, quando você inverte os caracóis de um eixo para o outro, em vez do caracol puxar a argila para frente, ele joga a argila para trás. Então, a argila não entra na câmara de vácuo. Então, isso é um ponto a se observar. O tipo do caracol montado no eixo certo e o ponto de início de hélice montado em relação à última lâmina do eixo misturador. E mostrando um pouquinho aqui do lado a câmara de vácuo de um agregado. O agregado trabalha com um sistema muito semelhante ao da monobloco, com caracóis de pré-compressão. Porém, ele não tem as hélices cortadeiras na frente. Ele tem um sistema de grelha para fazer a limpeza de argila e também para fazer com que a argila que passa pelos orifícios da grelha seja fragmentada, facilitando a extração de vácuo realizada pela bomba. Ela poderá também ter hélice cortadeira, tá? Conforme o tipo de argila, ela pode sair com hélice cortadeira, como se fosse uma monobloco, onde vai cair com uma câmara maior, ou com grelhas furadas. São duas alternativas. Então, pessoal, só para vocês conhecerem como é que funciona o sistema de lubrificação com a utilização do pressostato. O que é o pressostato? O pressostato nada mais é do que um componente eletromecânico instalado na linha de lubrificação
pouquinho antes do manômetro, é esse carinha aqui. E o que esse pressostato faz? Ele vai fazer a leitura de pressão do sistema de lubrificação. Isso é um sistema de proteção do equipamento. Por quê? O pressostato você regula, você calibra a sensibilidade de leitura dele. Então você predefine que a leitura mínima dele vai ser, por exemplo, de 2 bar de pressão. E por ele ser um componente normalmente fechado, né? Ele só vai liberar sinal elétrico para energizar a válvula que aciona a embreagem da maromba quando essa pressão no sistema bater nos 2 bar de pressão, ou acima disso daqui. Com pressões abaixo da qual ele está regulado, calibrado, ele não libera sinal elétrico, você não consegue energizar a válvula solenoide da embreagem e o equipamento não entra em regime de produção. Ricardo, explica por que tem que ter a pressão. O que ela fala, a pressão? Fala o quê? Para vocês entenderem. A pressão do sistema, ela funciona assim. Então, quando você tem um equipamento trabalhando no início do dia mais frio, essa pressão vista no manômetro analógico aqui do lado tende a chegar entre 4 a 5 bar de pressão, por conta de viscosidade do óleo, temperatura do óleo está mais fria, e após um período de trabalho que o óleo aquece, a pressão do sistema cai um pouco próximo a 1,5 bar, e isso é uma maneira correta de se trabalhar. A pressão sendo medida, sendo verificada no sistema, significa que todos os pontos de lubrificação dentro da caixa de engrenagem, de rolamento, estão fechados. Você não tem um ponto aberto que faria com que essa pressão caísse a 0, e isso garante que todos os rolamentos estejam lubrificados. Então, vamos lá. Este é o sentido daquilo que ele está fazendo. Em condições ótimas de trabalho, ele deixa a máquina funcionar. Quando eu não tenho a lubrificação adequada, ele não deixa acionar a embreagem, ele não trabalha. Então, ele é um protetor da caixa de engrenagem. Em base a quê? A lubrificação, que é a vida da máquina. Isso é importante. Não é um enfeite de Natal para vender o reloginho, que hora é. Não. Ele só trabalha se tudo está sendo lubrificado, se o circuito de óleo está em pressão, aí ele libera para a máquina trabalhar. Então, atenção. É importante isso para a durabilidade da máquina. Agora, vamos lá. Então, quer dizer que sempre quando a pressão do relógio, do manômetro aqui chegar a 0, significa que eu tenho um ponto aberto de mangueira, de tubulação interna na máquina e eu estou perdendo lubrificação de rolamento? Não. Você pode ter todo o seu sistema interno de tubulação de mangueiras dentro da máquina em perfeito estado, porém, se você tem um problema de sujeira no filtro, esse óleo não circula e isso não gera pressão. Então, você tem que verificar limpeza de filtro, ou você pode ter um desgaste de bomba e essa bomba não puxar o óleo na quantidade devida, isso gera baixa pressão no sistema. Então, quando esse manômetro acusar baixa pressão, ou o seu problema está na tubulação externa da máquina, passando por filtro e bomba, ou interno na máquina com as mangueiras de lubrificação dos pontos de rolamento. Então, pressão baixa, pressão próximo de 0, tem que parar e verificar todo o sistema de lubrificação, tanto externo quanto interno do equipamento. Tá? Quanto tempo tem que fazer a limpeza do filtro? Limpeza do filtro é feita semanalmente. Nos inícios de posta em marcha do equipamento, quando a máquina é nova, a gente recomenda fazer a limpeza do filtro 1 vez por dia, por conta de acasalamento dos pares de engrenagem, amaciamento das engrenagens. Depois que o sistema estabilizou, a limpeza deve ser feita a cada 1 semana, 2. Como é que se efetua a limpeza do filtro? A limpeza do filtro é simples. Você solta um parafuso aqui embaixo do copo. Lembra bem, o que você vai limpar é o elemento filtrante que está dentro do filtro. Tá? Quando você troca o elemento filtrante que está dentro do filtro. Você não necessariamente é obrigado a trocar sempre o copo do filtro junto.
Então, você tem um parafuso aqui embaixo que você solta, obviamente, primeiramente, você fecha o registro de óleo da tubulação, né, na saída da caixa de engrenagem, para que esse óleo não vaze para fora do equipamento. Você solta o parafuso aqui embaixo, esse copo vai desprender do cabeçote do filtro que fica preso aqui em cima, você remove o elemento de lá de dentro, faz a limpeza com óleo diesel, né? Tira as impurezas do filtro, seca e volta o elemento filtrante para trabalhar de novo. Do mesmo sentido, colocou no copo, colocou o copo no cabeçote e apertou o parafuso aqui embaixo. Simples assim. Ainda no sistema de lubrificação, então olha só, aqui a gente tem o copo do filtro, o parafuso que eu comentei está aqui embaixo e o elemento filtrante fica aqui dentro, tá? Um ponto importante, o que a gente recomenda? Troca de elemento filtrante, a substituição a cada 800 horas, isso vai dar mais ou menos uma troca de óleo sim e uma troca de óleo não. Troca do filtro de ar, que fica localizado na tampa superior da caixa de engrenagens, a cada 1.500 horas. E um ponto importante é a posição correta de se montar a bomba de lubrificação. Vocês percebem o quê? A bomba na parte de baixo, o corpo dela, ele é ovalizado aqui, ó. Então, essa é a parte de baixo da bomba, e a flange da frente que fixa a bomba, acompanha o perfil da bomba aqui embaixo. Então, essa parte aqui, mais arredondada, é virado para baixo. E, olhando ela de frente, você tem a parte de cima da bomba, a flange que faz a fixação, você tem o corpo ovalizado da bomba, e você tem uma aba de suporte da bomba aqui, ó. Essa aba que sobra ao redor da bomba, sempre virado para cima. Por quê? Porque a bomba tem o lado certo de entrada e saída de óleo. Se você inverte a bomba, ela não puxa o óleo e não manda o óleo para a caixa de engrenagens. Aí a pressão do sistema cai a zero. Então tem que olhar. Filtro, quando a pressão estiver baixa. Filtro, posição, sentido correto de montagem de trabalho da bomba e as mangueiras internas de lubrificação. Outra coisa importante, quando a gente abre o filtro, o cartucho para ser limpo, lá dentro tem uma tela. A tela tem que ser sempre a tela, o dia que se substitui, acompanhando a tela original. Não pode ser uma tela com menos furo ou mais furo. Isso vai dar problema. Ela tem que ser a tela própria daquele filtro. Ainda para as extrusoras, a gente tem dois modelos de embreagens pneumáticas, né? Uma embreagem pneumática montadas com câmara e sapatas com lona, dotadas de um sistema de válvulas de escape rápido. Então, como é que funciona? Quando você injeta o ar dentro desse pneu, dentro dessa câmara, essa câmara se expande e as lonas aderem à polia, fazendo o movimento de rotação do eixo. Para você desembrear a máquina, você corta o ar do sistema e essas válvulas de escape rápido fazem com que esse ar aprisionado aqui dentro saia para a atmosfera, desembreando o equipamento. Então, esse é um modelo de embreagem. Aí o pneu fica puxo. Para as embreagens de cuíca, o sistema é um pouquinho diferente. Aqui a gente tem um prato, um diafragma, uma borracha dentro dessa cuíca, que funciona como um pistão pneumático, que quando você injeta o ar, esse pistão empurra essa cunha para fora, articulando as 4 sapatas da embreagem, fazendo com que a mesma dê aderência na polia. Quando você quando você corta a entrada de ar desse tipo de embreagem, veja bem, aqui não tem o efeito do escape rápido existe, mas quem retorna, quem fecha o conjunto das sapatas aqui, são as molas que a gente tem instaladas entre uma sapata e outra. Então, quem faz o fechamento da embreagem, nesse caso, são as molas. Quem tem esse tipo de embreagem e tem algum problema que você pede para desembrear e a embreagem não fecha, tem que fazer a verificação dessas molas, porque a mola é um elemento elástico e com o tempo ela fadiga e perde um pouco da sua capacidade de tração, tá? E para a gente acionar tanto uma quanto a outra embreagem, existe
as válvulas de acionamento manual, né, onde o operador faz a abertura e fechamento da válvula, ou a válvula elétrica com bobina solenoide ligada direto no painel, que através do acionamento de um botão, essa válvula energiza e libera a passagem de ar para o sistema. Lembrando, essa válvula só vai liberar passagem de ar se o pressostato que está instalado antes dela emitir um sinal elétrico. É um ponto importante que a gente vê bastante acontecer aqui agora, é assim, ó. Tanto uma embreagem quanto a outra, montadas nas mesmas polias, as polias possuem sistemas de rolamentos dentro. E esses rolamentos têm que ser lubrificados com graxa. Então, quando for fazer a lubrificação desses rolamentos, existe no cubo da polia, eu até circulei em vermelho aqui, um bujão, onde esse bujão tem que ser removido da polia para que você retire a graxa velha do conjunto e para que, ao colocar a graxa nova, não gere uma pressão interna no sistema, a ponto dessa pressão excedente danificar os retentores que existem nessa embreagem, e se caso isso acontecer, se esse retentor estourar por uma questão de sobrepressão, essa graxa de rolamento atravessa a região da polia e vem parar aqui nas sapatas da embreagem. Aí a embreagem patina, a embreagem não embreia, ela solta fumaça, então você deve remover a embreagem, fazer a limpeza do conjunto, engraxar novamente o rolamento e fazer a substituição dos retentores de vedação. Tá? Então, pode parecer simples, uma retirada de um simples bujão, mas se você não retira, isso dá um problema maior lá na frente. Tá? E aí o seu tempo de parada é maior, porque você vai ter que desmontar a embreagem, trocar a tampa, retirar a tampa, trocar retentor, fazer a limpeza interna da polia volante, verificar se essa graxa que foi para as lonas da embreagem não contaminaram a embreagem, né? Excesso de graxa nas lonas da embreagem faz com que a sapata, a lona, inche, então você começa a ter sapatas com espessuras diferentes, e aí você tem sapatas na hora que vai encostar na polia e sapatas que não vão dar aderência na polia. Então tem que ser feito um trabalho de ajuste no externo das embreagens, tá? Das sapatas. Tudo isso por conta de não ter retirado um bujão. Ricardo, atenção, embreagem de câmara. Se ela não trabalhar, que é nada mais que um pneu em borracha, onde ele é contornado de sapatas com lona para poder aderir na campana da polia e fazer a função de brecar ou abrir. Qual é a recomendação? Se você não trabalha com a pressão certa dentro da câmara, esta câmara ela pode furar. Então, qual é a pressão que uma câmara tem que ter? Essa pressão varia de 5 a 6 bar nas marombas. Então, tem que sempre ser verificado isso, porque as embreagens normalmente são aplicadas tanto nas marombas que nos misturadores. Quando não trabalho com a pressão justa, além de não funcionar a embreagem, ela pode danificar o pneu, furar o pneu, aí não funciona mais. Tem que trocar o pneu. Então, pontos de atenção agora dentro das caixas de engrenagens. Então, quando eu falei da lubrificação, vocês podem ver aqui, ó, em cima dos mancais existem as conexões, né? Apesar de aqui para ilustrar melhor na foto, a gente retirou as mangueiras, mas existem as mangueiras que vão conectar cada conexão dessa a um bloco distribuidor, e esse bloco está ligado naquele sistema de lubrificação externa por onde passa o pressostato para ter a entrada de óleo para os pontos de lubrificação de rolamento. Então, quando você vai fazer uma inspeção dentro de caixa de engrenagem, o que a gente recomenda? Para verificar o estado de aperto, o estado de fixação e de montagem dos rolamentos e dos eixos, fazer um sistema de alavanca nas engrenagens para verificar se existe algum movimento axial, ou seja, um movimento no sentido da linha de centro do eixo,
para ver se o conjunto se movimenta. Se esse conjunto se movimentar, provavelmente esse rolamento de mancal, ou da frente, está comprometido. Porque quando esse conjunto está montado, as engrenagens não se movimentam no sentido axial do eixo. Tudo fica travado. Então, se você faz uma alavanca e percebe algum conjunto se movimentando, não coloque a máquina em operação. Programe a manutenção, abra a máquina e verifique os rolamentos. Tem que lembrar também que as mangueiras que foram retiradas para mostrar, e as mangueiras são ligadas à bomba de lubrificação, periodicamente vocês têm que verificar se elas não estão danificadas ou saíram do engate em cima do mancal. Isso pode acontecer. Ou também pode acontecer que quando o mecânico faz manutenção, esquece de colocar novamente algumas mangueiras ou apertar as mangueiras nos engates dos mancais. Aí não lubrifica. Aí não vai lubrificar, porque daí o que vai acontecer? A pressão do sistema vai cair a zero, porque você vai ter um ponto de mangueira aberto, o seu pressostato, que está regulado para trabalhar com no mínimo 1 bar de pressão, 2 bar de pressão, não vai deixar você embrear o equipamento por conta desse ponto que está em aberto aqui. Tá? Então, a pressão aqui cai a zero, e aí aquela história. Pressão caindo a zero, ou você tem um problema nas mangueiras de lubrificação interna ou na lubrificação externa do equipamento. Tá? É um circuito fechado. Aqui eu coloquei essa foto para mostrar um detalhe bem importante, que é o quê? Que a gente vê acontecer em vários clientes nossos. Às vezes, na pressa, na correria, por conta de uma manutenção corretiva que tem que ser feito, quando for remontar o conjunto do bujão, conjunto do eixo inferior com os rolamentos, entre um rolamento autocompensador e um rolamento de carga axial, que é o rolamento que segura toda a pressão de extrusão do equipamento, existe um anel separador. Então, isso faz com que você, tendo um somatório de medidas entre largura de um rolamento, largura do anel e mais o segundo rolamento, as esferas desse rolamento trabalham sempre em contato com a capa externa que está montado dentro do bujão. Se você não monta esse anel espaçador, esse rolamento é posicionado de maneira errada e ele trabalha afastado dessa pista. Aí você vai ter um problema de quebra de rolamento, e todo mundo sabe aqui que para você fazer uma manutenção num conjunto de eixo inferior numa máquina dessa, é no mínimo 1 dia de máquina parada, entre você desmontar, fazer a substituição e remontar ele na máquina. Então, se atentar para esse pequeno detalhe, mas muito importante. Existem N marcas para rolamento nesta posição. Nós usamos somente SKF ou Tinken nesta posição. Os outros rolamentos, alguns têm menos durabilidade e outros não são apropriados para esta aplicação no eixo inferior. Pessoal, só trazendo aqui para vocês conhecerem um pouquinho, questão de recuperação de caracóis. Então, o que acontece? O caracol, depois de um determinado tempo de trabalho, ele sofre seu desgaste, e os pontos críticos do caracol, quando estão desgastados, são justamente as espessuras das hélices. Tá? Aqui é possível perceber que a espessura dessa hélice está bem fina. E, mesmo assim, o pessoal tende a fazer uma aplicação com solda, revestindo, recuperando, para poder reutilizar esse caracol. Então, os caracóis fabricados em ferro fundido é um material que tem baixo teor de alongamento. Então, se você tem uma região mais fina na peça e você começa a fazer o preenchimento com solda, e essa região dá superaquecimento, isso gera trinca. Tá? Se você for fazer a recuperação, faça a recuperação sem aplicar a solda de forma constante na hélice. Então, você faz um pedaço aqui, faz uma outra extremidade, vai em outra hélice, para quê? Para você não manter a solda aplicada diretamente aqui, gerando mais calor na peça, tá? Lembrando que a sua peça já está desgastada, já está mais fina. E, como consequência, é possível que essas trincas corram para o cubo do caracol, gerando quebras, tá? Então, aqui são os modelos de fraturas
nos caracóis em decorrência de aplicação de solda. Recomendado, se você for fazer a recuperação, não soldar a hélice do caracol até ela chegar no cubo. Pelo menos uma faixa de 30, 40 milímetros aqui em cima, um pouquinho mais larga, mas não estendam a faixa soldada até próximo do cubo, porque a zona de transição entre hélice e cubo são os raios de arredondamento de canto aqui, o alívio de tensões. Se você traz uma solda gerando maior temperatura nessa região, essa trinca originando nos raios de ligação entre cubo e hélice, faz com que essa hélice desplaque do cubo do caracol. Então, muito cuidado nessa questão. Então, ficou claro que a recuperação tem que ser uma operação lenta, não pode ser feita apressada, e tem que criar gabaritos para conferir que o diâmetro externo fique sempre na dimensão original, para ele não esbarrar contra as camisas do colarinho ou contra os ferrocortadores. Falando um pouco agora de laminadores, tá, pessoal? Então, novamente, checar a fixação e nivelamento do equipamento nas bases, tá? Isso vocês vão ver em todos os slides de todos os equipamentos que a gente passar aqui. O que a gente recomenda? Instalação de eletroímã na esteira de alimentação do laminador, para evitar com que corpos estranhos passem entre as camisas, gerando sobrecarga para rolamento e eixo. Instalação de um espalhador de argila na entrada da argila do laminador, para quê? Para forçar a argila a cair uniformemente distribuída em toda a extensão do laminador, não ficar com alimentação concentrada na camisa. E para os modelos de equipamento que possuem raspadeiras pneumáticas, pressão de regulagem aqui de 4 bar, tá? E uma questão também, o equipamento deve ser adequado para a produção, porque a gente vê que, às vezes, o ceramista ele quer aumentar a produção e, com isso, ele tem um laminador que, teoricamente, é pequeno para a produção que ele quer chegar agora, ele abre a distância entre uma camisa e outra para ter uma maior passagem de argila, e aí você compromete a questão de laminação e resíduos de pedra acaba entrando dentro da maromba. E aí vai dar o corte interrompido, vai riscar a saída do tijolo na frente, e é outra parada de manutenção. Tá? Então, trabalhar com os laminadores sempre fechados, conforme a orientação do fabricante. Então, como é que você faz a regulagem das camisas? Essa cota X que define a distância de uma camisa para outra, ela varia de acordo com o tamanho de cada laminador. E essa cota X tem que ser a mesma em cada extremidade das faces da camisa e no centro, para garantir que essa abertura esteja constante. Claro que isso só é possível ser calibrado após o procedimento de retífica de camisa. Se você for tentar calibrar uma folga dessa numa camisa desgastada, fica praticamente impossível de se manter o mesmo dimensional. Montagem de espelhos. Então, os espelhos, eles devem ser levemente aproximados das camisas, tá? Com uma folga mais ou menos aqui de 3 a 4 décimos. Ele não pode ficar muito aberto, para não permitir passagem de pedras, mas também ele não pode trabalhar encostado, como se fosse um sistema de freio na camisa, porque ele vai gerar aquecimento na borda lateral da camisa e, como consequência, trincas de canto, gerando a propagação de quebras de lascas no canto da camisa. Aqui é um ponto de grande concentração de calor quando você aperta o espelho contra a camisa. Isso não pode acontecer. Aqui é um exemplo de problema na camisa de laminador. Nesse caso aqui, ficaram pedras aprisionadas dentro da camisa, pedras maiores que não foram desintegradas, e essas pedras acabaram riscando as camisas. Processo para se corrigir isso daqui, retífica de camisa. E quando você faz a alimentação de argila centralizada na camisa, você começa a aproveitar somente o meio da camisa. Essa camisa forma-se um canal, forma-se um sulco, e por mais que você aproxime uma camisa da outra,
essa abertura no centro vai ser sempre maior. Então, aqui, para você fazer a retífica, você vai gastar mais tempo, porque aqui esse suco vai estar mais profundo, diferentemente de quando você coloca a alimentação de argila uniformemente distribuída, que toda essa superfície fica desgastada, mas ela fica com pouca diferença entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto. Então, com isso, o seu tempo de retífica do laminador é mais rápido. Tá? Além do tempo de retífica, que acontece que para você voltar ao paralelismo, você tem que tirar uma fatia grande da camisa. Então, a durabilidade da camisa é menor. Outra coisa que é normal que acontece é deixar uma pedra trabalhando sem retirar ela. Então, na primeira fotografia, mostra o dano que uma pedra faz porque não foi retirada. E depois, para corrigir isso, eu tenho que retificar novamente, né? Eu queria lembrar para vocês que o laminador é uma máquina muito importante para o resultado de um bom vácuo, né? Quando eu tenho um laminador que me lamina uma argila bem espessura bem fina, facilita a extração do ar e facilita eu ter um produto com vácuo. Esse vácuo vai me permitir o quê? Poder moldear a argila nas boquilhas, nas fileiras. Quando eu trabalho com boquilhas com muito furo, muita parede, se eu tenho um bom vácuo, eu tenho sucesso. E o bom vácuo não é dado somente pela extrusora, é dado também pela bomba de vácuo e por uma boa laminação. Então, a boa laminação prepara a argila para que eu possa extrair o vácuo e possa dar pressão para poder moldear o produto. Então, isso é muito importante, a importância do laminador. E o laminador, o maior laminador tem que ser sempre perto da extrusora. Por quê? Porque se eu quero aproximar as paredes, eu preciso de mais mesa. É normal. Se quero aproximar as paredes, eu preciso de mais largura da camisa. Se tenho pouca largura, eu não tenho produção. Aí eu tenho que abrir as camisas. Aí eu não tenho laminação. Então, é interessante sempre que o laminador próximo da extrusora seja de maior porte. E outra coisa importante é que a camisa tenha uma certa espessura para ter um certo peso que vai gerar uma inércia que vai abaixar o consumo de energia elétrica. Então, camisa de mais largura, de maior espessura, me faz uma melhor laminação, me faz um melhor vácuo. Então, olha só, em função, obviamente, de desgaste ou em função da necessidade da regulagem de abertura entre uma camisa e outra, como é que isso é feito, né? Então, a aproximação de uma camisa contra a outra se faz através desse sistema mecânico, que nada mais é que uma tampa instalada na saída dos mancais, e através desses parafusos de regulagem, a gente consegue fazer o fechamento da camisa. E, para fazer um ajuste fino de abertura entre uma camisa e outra, utiliza-se um parafuso de regulagem central aqui na lateral do laminador, para ir voltando a camisa conforme a necessidade do dimensionamento de abertura. Ponto importante aqui. Essa face interna da lateral é usinada, é uma medida controlada. Essa face do mancal também é uma face usinada, também ela é controlada. Então, o que significa? Que no mesmo conjunto de eixo do laminador, a distância que você tem que manter dessa face usinada para o mancal, que seria essa cota B, tem que ser a mesma no mancal oposto do mesmo cilindro. Senão, isso vai fazer com que o seu eixo fique desalinhado na máquina, aí você vai ter um problema de raspadeira, porque a raspadeira não vai ter o contato inteiro em toda a extensão da camisa.
Você vai ter um problema que, quando for fazer a retífica, essa camisa vai ficar cônica, ou seja, você mede a espessura de um lado da camisa e mede a do outro lado, você tem variações de medida, tá? Isso é um problema. Então, sempre manter essas mesmas distâncias entre as faces usinadas de mancais, né? São faces de referência para fazer esse ajuste de abertura. Uma coisa importante é engraxar os rolamentos, né? A gente se preocupa muito na qualidade dos rolamentos, que os mancais, eles trabalham como um guia na própria lateral, para não permitir um deslocamento devido ao esforço. Então, eles são guiados nesse guia que está na própria lateral do laminador, e depois trabalhamos com tirantes bem dimensionados para que o conjunto inteiro, no final do dia, não sofra aberturas. Quando a estrutura é fraca, mesmo que você de manhã você regule, chega na parte da tarde ele já abriu. Então, por isso que tem que ser uma estrutura bem fixa, com tirantes, com rolamentos, com guia, mancais com guia, e com uma base bem fixa, para não permitir nenhuma abertura. Só passando bem rápido a questão das castanhas, né? Então, qual é a função da castanha? A castanha, ela é dimensionada em função da pressão de laminação para a qual o laminador é projetado, e essa castanha ela é feita para quebrar. Ela tem que quebrar. Porque para cada sobrepressão do sistema de laminação, por questão de passar uma pedra, um corpo estranho, ou algo desse tipo, essa sobrecarga tem que quebrar essa castanha. O que a gente vê é o pessoal substituir castanha por simplesmente colocar uma chapa de aço, formando um calço mecânico. E aí toda essa sobrecarga desse processo, como ela não tem para onde correr, ela afeta rolamentos e eixo. Então, não se deve substituir castanha por qualquer tipo de calço mecânico, tá? Existe também, fabricamos isso, porém, eu simplesmente não aconselho substituir a castanha por molas. São discos de molas que permitem um certo deslocamento das camisas. Esse deslocamento que vai acontecer, ele não me garante que eu vou refinar a argila na mesma espessura. Por isso que eu gosto mais a castanha, que a castanha ele não permite que a camisa se desloque. Só passando aqui, então, uma maneira correta de se instalar o retificador de cilindro, né? A retífica, ela tem que estar nivelada, não pode trabalhar com ela desalinhada, para que a camisa não seja retificada de forma cônica, e você tem que manter uma distância de montagem entre a face do cabeçote da retífica para a face usinada da lateral do laminador, sempre a mesma para os dois lados do mesmo cilindro, evitando dessa forma que a retífica seja montada de forma desalinhada, tá? Misturador. Novamente, checar a fixação e nivelamento do equipamento sobre suas bases. Aqui a gente já vê também algumas situações em clientes que, talvez por questão de espaço físico dentro da cerâmica, o cliente montar logo embaixo do misturador o laminador, então fica uma máquina encostada na outra. Isso, para efeito de manutenção, é ruim, porque quando você tem que abrir o laminador embaixo, você tem um misturador apoiado em cima. Então, o seu tempo de manutenção, o seu custo de manutenção extrapola, tá? E também tem o problema da vibração do laminador, que afeta os rolamentos na ponta dos eixos. Muito importante também verificar a questão do nível de enchimento do coxo com argila. Então, a maneira correta de se trabalhar com esse nível de enchimento é você verificar sempre mais ou menos uns 15, 20 milímetros da lâmina do misturador passando para fora do nível de enchimento de argila do coxo. Isso faz com que a mistura fique homogênea
e isso faz que você não sobrecarregue as hastes do misturador. Às vezes a gente vê problemas de fratura nas hastes das lâminas do misturador, e quando vai investigar, o cliente está colocando o nível de enchimento acima do permitido. Tem uns que aumentam essa proteção do coxo, faz ela mais alta para esse nível de argila subir aqui, ó. Então, toda argila que está para cima da lâmina não se mistura, tá? Outra coisa importante, quando você tem grandes misturadores para baixa produção, eles não conseguem trabalhar, eles não misturam. O tamanho do misturador, a bacia do misturador tem que ser adequada à produção que você precisa. Então, pressão de trabalho da embreagem pro misturador, 5 bar. E, assim como nas marombas, nas extrusoras, fazer a verificação das lonas de embreagem também, do desgaste das lonas de embreagem. Então, são 2 modelos aqui de instalação, 2 modelos de misturadores. Um misturador delta, que ele possui cubos de hélice fixo, com inclinações de hélice fixa, onde você faz apenas a troca da ponteira. Porém, nessa condição, você não tem a possibilidade de fazer a correção do grau de inclinação das lâminas, tá? Isso é fixo. Já nos misturadores modelos MHB, o eixo é todo furado, você tem uma haste cônica e você consegue fazer a regulagem da inclinação dessas lâminas. Isso faz com que mais inclinação ou menos inclinação define o tempo que a argila fica sendo misturada dentro do misturador, tá? E uma maneira rápida de você fazer o alinhamento dessa inclinação é utilizar um gabarito como se fosse um esquadro. Normalmente, esse grau de inclinação que a gente recomenda é de 15 graus. Então, você encosta o gabarito por dentro do coxo, ele já vai estar aberto em 15 graus e você só vem alinhando as lâminas. Não se deve trabalhar com lâminas com alinhamentos diferentes dentro do misturador. Todas elas devem seguir o mesmo grau de inclinação. Se for 15 graus é para todo mundo, se for 20 graus é para todo mundo. Tá? Não trabalhar com lâminas mais retas e outras menos inclinadas. No caso de hélice misturadora com ponteira, que é a primeira foto, a própria peça ela é colocada no eixo, então ela protege o eixo. No segundo caso, que temos lâmina administradora e com haste orientáveis, a Bonfante já desenvolveu proteções metálicas para proteger o eixo. Quem visitar o estande da Bonfante, na monobloco 500 que está em exposição, ela possui esse revestimento que o senhor está falando agora nos eixos misturadores, tá? Que pode ser aplicado também nos misturadores comuns. Então, mais uma passada aqui, com relação de caixa de engrenagens e embreagens do misturador, que o assunto é o mesmo em relação das extrusoras, os acoplamentos de fixação dos eixos de saída de caixa de engrenagem com os eixos misturadores, fazer a verificação das folgas de engrenamento através de um sistema de alavanca e a verificação dos desgastes das lonas de embreagem, aqui um modelo de embreagem de pneu, de câmara, e lembrando sempre de retirar o plug quando for fazer a lubrificação dos rolamentos da polia. Não podemos esquecer. O processo é o mesmo. Desintegradores. Conferir sempre a regulagem de abertura entre camisa e palheta. Fazer essa regulagem de maneira precisa. Verificação dos desgastes de palhetas e também dos desgastes de camisa. Assim como no laminador, o desintegrador possui uma camisa lisa que necessita de retífica após um certo período, tá? Por questão de desgaste. Eu queria lembrar que o desintegrador ele foi projetado para trabalhar com argilas até 18% de umidade. A teoria que fala, o desintegrador não funciona. Ele não funciona porque a tua argila é muito úmida ou porque a tua argila, o seu aspecto físico, ele é só de torrões. Então, quando são torrões muito grandes, não é adequado. Quando são torrões secos ou pouco úmido,
o desintegrador consegue desenvolver a sua função. Aqui, pessoal, um ponto importante. O conjunto de rotor do desintegrador é um conjunto que roda em alta rotação, né? Próximo de 500, 600 RPM. Então, quando se faz a substituição das placas de desgaste, veja bem, o que trava a palheta no lugar é o aperto da placa de desgaste contra o cilindro. Então, as palhetas são cônicas, justamente pelo fato das placas de desgaste terem usinagens inclinadas nas suas faces, e essas inclinações permitem que, ao apertar a placa contra o cilindro, ele trava a palheta num sistema de cunha. Importante aqui, essa folga que vocês enxergam aqui entre a placa de desgaste e o rotor, isso é uma folga proposital de projeto. Muito cuidado quando for fazer esse tipo de montagem, porque se você aperta mais de um lado e menos do outro, a tendência é você encostar uma ponta da placa no rotor e deixar a outra ponta mais aberta. Isso, num jogo de 5, 6 placas montadas no cilindro, rodando aqui em quase 600 RPM, dá um desbalanceamento do conjunto. E esse desbalanceamento danifica os rolamentos dos mancais. Então, sempre se assegurar que essa folga ela é constante e em toda a extensão de cada placa, e para todas as placas a folga tem que ser a mesma. Isso faz com que o sistema fique balanceado. Então, aqui uma imagem onde mostra os pontos de lubrificação dos rolamentos, né? Você tem os mancais externos do desintegrador, as graxeiras de lubrificação, e aqui a questão de abertura entre a placa de desgaste com palheta versus a camisa do desintegrador. O que a gente recomenda? Essa abertura aqui, ó, entre o topo da palheta e a camisa, na faixa de 10 milímetros, tá? Lembrando, essa camisa passa por processo de retífica quando desgastada também. Senão, não adianta nada você fazer essa regulagem, sendo que em alguns momentos, em alguns pontos da camisa, você vai ter profundidades diferentes. Aí a pedra maior passa. Dosadores. Os dosadores precisam, como pontos de atenção, verificar se na argila possui raízes, algum tipo de vegetação, corpo estranho que deve ser limpo, ou principalmente presença de pedra. Por quê? Porque na frente do sistema do dosador existe um conjunto de picadores, né, com a finalidade de diminuir, quebrar os torrões de argila que vem na esteira do equipamento. Porém, se vem pedras de tamanhos maiores, esse picador pode gerar danos nos rolamentos do eixo. Em alguns modelos de equipamento, esse conjunto de picador é acionado diretamente por um motorredutor, então toda essa transferência de impacto acaba danificando o motorredutor instalado no equipamento, tá? Outro ponto importante é com relação à altura na qual a caçamba da pá carregadeira vai despejar o material aqui em cima. Então, se você tem materiais muito sólidos, pedras muito grandes, e se essa altura for muito elevada, o próprio peso da pedra despencando sobre as chapas metálicas do dosador faz com que essas chapas se danifiquem, né? se empenem. Outro ponto importante, os silos de armazenamento jamais devem apoiar na estrutura do dosador, tá? Eles devem ter os seus pés de apoios independente do equipamento. E um ponto também crítico é a questão do alinhamento da esteira transportadora. Por quê? No conjunto do eixo esticador, existe um varão, um esticador, um mancal que corre dentro desse suporte, desse apoio, e esse mancal faz com que você estique a corrente do equipamento, tanto de um lado quanto do outro. Se você não manter
muito parecido com o laminador. Se você não manter a mesma distância entre a coluna do equipamento, da estrutura do equipamento, para o centro do eixo, dos dois lados do mesmo eixo, isso faz com que a esteira do dosador trabalhe de maneira desalinhada. E ela trabalhando de maneira desalinhada causa danos nas roldanas, causa dano nas chapas onde você fixa as roldanas com os pinos, porque a furação dessa chapa começa a ficar uma furação mais oblongada, e com isso você tem uma alteração nesse passo do elo da corrente aqui, ó. Então, se esse furo acaba ficando oblongado, ora esse pino vai estar numa distância diferente desse daqui, e isso não é bom, tá? Lembrando que a engrenagem possui sempre o mesmo passo de roldanas iguais aos passos da corrente. Então, o esticamento da corrente do dosador é um ponto de extrema importância. Com relação à prensa. Prensa, deve-se sempre aplicar um desmoldante no pastão, antes do mesmo entrar nos moldes de prensagem. Deve-se conferir folga entre o excêntrico da prensa e o rolete inferior da caixa de prensagem. Deve-se aferir a folga entre a meia-lua e a cruzeta que trabalha fazendo o movimento de giro do tambor, tá? Que fica na lateral da máquina. Sim, deixa eu só... Aqui, ó. Então, vamos lá. Excêntrico e rolete. Como que a gente faz essa regulagem? Então, o excêntrico das prensas da Bonfante possui 2 pontos de prensagem. Um ponto onde ela gera menos pressão e um segundo ponto que ela conforma a telha, gerando uma pressão maior de prensagem. Então, sem a presença de pastão, ou seja, máquina vazia, deve-se regular a folga entre o diâmetro externo do rolete e o segundo ponto de prensagem, de tal maneira que essa folga fique na casa de 5 décimos, meio milímetro. Se de uma certa forma você girar a prensa em vazio e o excêntrico estiver tocando no rolete aqui embaixo, tem que se fazer essa regulagem. Por quê? Porque a hora que você coloca o pastão de telha, que ele vai gerar um curso diferente nessa caixa de prensagem, se esse excêntrico já está tocando o rolete aqui embaixo, você pode descarregar uma sobrecarga nas pontas, nas extremidades desse rolete, levando o mesmo à fratura. Então, essa folga, essa regulagem de folga é extremamente importante, tá? Aqui a meia-lua, nós temos a engrenagem, o calço da meia-lua que guia o movimento do tambor. Então, essa folga entre a meia-lua e a engrenagem deve ser ajustada com 5 centésimos de folga, somente para criar um filme de óleo lubrificante e nada mais. Na lateral da prensa, na ponta do tambor, existe um disco com parafusos e arruelas prato que funciona como o freio do tambor. Então, o que garante que a hora que o tambor gira, a superfície do tambor pare alinhado para receber a caixa de prensagem? Exatamente a pressão dada nesse disco de freio. Então, quando você tem a prensa que ela está virando e o tambor está ficando fora de posicionamento, deve-se desmontar esse freio para fazer um reparo, tá? Pessoal, um ponto de atenção agora. Para qualquer tipo de eixo com pinhão ou eixo com engrenagem, essas montagens são feitas com interferência. Não se pode montar o pinhão ou a engrenagem ou os rolamentos de maneira a frio. Tem que passar por processo de aquecimento para dilatação dos diâmetros internos e depois fazer a montagem no eixo, tá? Então, todas as engrenagens, pinhões e rolamentos montados com interferência. Se você for tentar montar isso a frio, você vai rostir o eixo e vai perder
a sua montagem, porque esse pinhão não vai descer até o final por conta do material rustido não deixar ele descer. Então, pinhões, engrenagens e rolamentos sempre com aquecimento. E, para o final, alguns lançamentos da Bonfante. A Bonfante lança no mercado a sua nova linha de caracóis na cor azul. Isso faz com que melhore o consumo energético do equipamento, ou seja, o consumo de corrente do motor cai. Devido a uma reestilização da geometria das hélices, ele apresenta um aumento de produção e, devido a esse acabamento superficial diferenciado, ele tem um despacho de argila imediato, tá? Então, o caracol não mantém a máquina amarrada. A Bonfante tem no mercado também prensa. Minuto. Voltando aos caracóis, é interessante. Nós estamos com um programa de estudo de projeto. Nós vamos ter melhorias em toda a família de caracóis da Bonfante, né? Iniciamos pela extrusora MVB16, uma extrusora de grelhas, de hélice de 40 centímetros. Testamos o produto em cerâmicas diferentes, com argila diferentes, mais que 6 meses, e chegamos ao lançamento desse produto. Então, isso é fruto de uma evolução que vai continuar para as outras hélices das outras extrusoras. Então, a Bonfante tem no mercado também uma prensa dupla, né, onde você monta 2 estampos por face do tambor, totalizando 12 moldes no tambor. Isso dá uma produção de 2.640 telhas por hora e o principal diferencial, que é a sua força de prensagem, né, sua capacidade de prensagem de 150 toneladas. Tá? Isso faz com que o material fique melhor conformado, em função até de alguns modelos de forma que estão sendo disponibilizados no mercado, né, que são as formas de polímero, que tem mais dificuldade de moldar a argila com esses materiais. Este produto já trabalha há 4 anos na maior cerâmica do Brasil, que fabrica telhas. E uma unidade fabrica 100.000 telhas dia, e na outra unidade, 75.000 telhas dias. Qual é a vantagem desta máquina? É a força de prensagem, de 150 toneladas. É o único equipamento equiparado com as prensas europeias, que tem a mesma prensagem, e o nosso concorrente nacional tem nada mais que 80 toneladas. Isso te permite de fazer telhas de maior tamanho, até 13 telhas por metro quadrado. E você consegue dar uma performance na saída, a telha sai totalmente rígida. Isso ajuda muito para não apresentar defeitos durante o transporte. O desintegrador, que é mais uma máquina da família de desintegradores, porém, utilizando a camisa de 1000, né? 1 metro de diâmetro por 800 de comprimento, é a mesma camisa, inclusive, do laminador 1000, com uma produção de até 80 toneladas por hora. Esse equipamento, recentemente, a gente instalou numa mineradora para processamento de areia, e esse equipamento, com alguns ajustes, algumas mudanças de projeto para atender a capacidade de produção do nosso cliente, hoje ele opera com 300 toneladas por hora de areia processada. Agregado 650, é um equipamento que conta com 2 acionamentos, um acionamento do misturador com 200 cavalos de potência, acionamento da extrusora com 450 cavalos de potência, hélice de 650 milímetros de diâmetro, com capacidade produtiva de 45 a 70 toneladas por hora. Esta extrusora é a maior extrusora do Brasil. Ela já está funcionando, já alcançou 65 toneladas. Não alcança mais porque a fábrica ainda está, é a maior fábrica do Brasil, está em fase de ajuste.
É uma fábrica de 600 toneladas diárias de produtos queimados. Esse projeto foi desenvolvido juntamente com a SW. Esses redutores SW são de fabricação nacional, e não vêm da Alemanha, são nacional. E o restante é uma tecnologia Bonfante, que a gente já faz máquinas agregadas com hélice de 500, 550, que trabalham há mais de 20 anos no Brasil. Esta já é maior, 650 a ponta a hélice do diâmetro final dessa extrusora. Ela tem N vantagens, N inovações. O sistema do eixo inferior, que ele é apoiado através de rolamentos externos. Ela tem também os calcadores, que são acionados por redutores SWs. E tem uma coisa muito importante, que são a nossa misturadora agregado na parte superior. Ele trabalha com 2 hélices de 650 também, quer dizer, na parte de cima temos uma entrada de material quase de 1,20 m, que cai uma câmara de vácuo com uma altura de 2,5 m. Qual é a importância de ter uma câmara de vácuo grande? O vácuo bom é determinado também pelo tempo de caída versus a compressão. Quer dizer que a altura influi no vácuo. Eu tenho mais tempo para poder retirar o ar da argila. Então, é uma câmara de vácuo, inclusive inteligente, porque ela tem um sensor que lê quando tenho um nível de argila no eixo inferior, no caracol inferior. Uma vez que ele atingiu um certo nível, automaticamente ele desliga o misturador superior, para que a máquina não embuche e continue trabalhando. E da mesma forma, porque eu não perca vácuo na câmara de vácuo. Esta máquina também tem um dispositivo de lubrificação automática para todos os pontos, que automaticamente ela me lubrifica todo, né? Todos os pontos. Esta é uma família que estamos projetando, que vamos ter uma variação de uma irmã menor, de 550, e uma irmã maior de 750, atingindo também os mercados europeus e os mercados do mundo. E a Bonfante lança também a sua draga, né, com comprimentos de lança, comprimentos de entre centro de braço, variando de 10 a 20 metros. Tá? Então, um segmento desse braço está exposto no estande da Bonfante da feira. Quem quiser passar para conhecer, está aberto a todos. É importante salientar uma coisa. O que serve a draga, né? Aí, até hoje, a gente tinha uma preparação de matéria-prima, onde a argila era despejada em um galpão, e esse galpão tinha uma caída dessa argila, que criava como se fosse uma pequena montanha, de um diâmetro mais ou menos de 10 metros, por um comprimento variável. E aí se estocava a argila por 6 dias, 7 dias, 10 dias. Aí depois essa argila estocada, ela era retirada através de pá carregadeira, colocada nos basculantes, e os basculantes iam despejar essa argila nos dosadores, iniciando o ciclo de produção. Esta máquina, ela vai escavar, vai retirar a argila do monte. Então, ele vai eliminar a pá carregadeira, e ele trabalha com um braço que você pode notar que ele tem cilindros pneumáticos, hidráulicos, e ele pode articular
o seu braço em alturas diferentes, podendo retirar a argila no monte, na lateral dele, pela altura total. E ele anda, ele não é um ponto fixo. Essa draga, ela tem um movimento lateral, que ela vai cavar, retirar a argila em uma montanha que tem um perfil diferente, que agora vai ter um perfil lateral, no comprimento do galpão. Já nós vendemos esse equipamento, daqui, acredito, uns 6 meses já está funcionando, e, através dos estudos que a gente fez, inovou bastante detalhe mecânico, hidráulico, para poder a máquina ter mais vida e tenha uma facilidade de manutenção. Essa máquina, por enquanto, estamos fazendo com umas canecas de 40 centímetros e a próxima vai ser de 70 centímetros. Atualmente, com 40 centímetros, nós conseguimos dar uma produção de 70 toneladas a hora. A outra, queremos atingir 120 toneladas. Ok, pessoal, é isso aí.